Mestre Jesus, obrigada por essa oportunidade de aprendizagem e com a certeza que não nos é colocado um peso maior que nossos ombros conseguem carregar e que nós pedimos para estar aqui encarnados neste momento, venho pedir forças para não entregar o desânimo e que possa ser o ombro amigo, o conforto aos que encontrar pelo caminho. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Ótima noite para todos. Como eu disse, é uma alegria poder estar aqui e para tratar a respeito desse tema que vem aí sendo narrado, como já bem disse o nosso amigo Milton aí, no Evangelho de Lucas, ali no capítulo 19, quando Jesus já está numa retomada aí, num caminho para ir a Jerusalém na sequência, e ele então passa pela cidade de Jericó. E a figura de Zaqueu é uma figura assim muito cheia de detalhes que não são traduzidos em grande monta, a não ser em poucos livros que a literatura espírita felizmente nos trouxe, como, por exemplo, os livros de Amélia Rodrigues, quando ela menciona lá nas Primícias do Reino, ou pelos Caminhos de Jesus, que são livros muito bonitos que narram um pouco mais sobre essa figura, de quem é esse Zaqueu. Então, antes de começar a falar sobre a descida da árvore, é importante que nós saibamos um pouquinho de quem é essa figura. Esse Zaqueu, que na verdade era um publicano, como a gente vê lá pelo Evangelho segundo o Espiritismo, era o cobrador de impostos. E só por este motivo já era odiado por toda a população. Por toda a população que pagava, os judeus já não se animavam muito com eles, e outros povos também, os romanos, por exemplo, não os tinham em grande conta, porque tinham na figura deles uma coisa assim como um serviçal. Então era uma figura assim muito repreendida por todos, mal vista por todo mundo. E Zaqueu, segundo a literatura trazida na psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, era um espírito muito sensível a isso. Tinha muitos bens realmente, era rico, se tornava cada vez mais rico com o tempo, morava em um grande palacete, com muitas obras de arte, mas era uma figura triste. Tinha uma índole muito boa, uma índole até de quem sabia dividir, de quem via, na verdade, dava oportunidades de trabalho às pessoas que ali estavam, segundo a narrativa
da autora espiritual, mas tinha consigo, embora todo esse espírito de justeza, de justiça guardado, tinha essa tristeza consigo, um sofrimento. Então, quando ele descobre a figura de Jesus, quando ele escuta falar de Jesus, aquele homem que andava entre os pecadores, entre os publicanos, ele se anima com aquilo, ele se agita com aquilo. E aí, a vontade dele, naquele momento de sofrimento, em que ele não tinha amigos, só tinha sua família, não tinha pessoas queridas com quem ele pudesse conversar e trocar ideias, a ideia de Jesus amar, inclusive ele, lhe trouxe um bem-estar imenso. É nessas horas que a gente lembra quando o Papa Francisco, né, menciona de forma muito bonita, quando ele fala que, às vezes, na vida, para ver Jesus, tem que ser através, na verdade, das lágrimas, né, dos óculos das lágrimas. Então, quer dizer, passar por toda aquela dor, aquela dificuldade, para então ter essa chance de encontrar, porque ele sentia sede de amor, sede de pessoas que amam. E isso é o primeiro recado que essa história de Zaqueu nos traz. Quantas vezes, ainda mais num mundo pandêmico, em que nós estamos sozinhos, nós não sentimos saudade, não sentimos vontade de ter um amigo, não sentimos vontade de estar com pessoas que nos amam, que nos guardam, que nos zelam. E talvez nós estejamos agora sentindo essa sensação de distanciamento, em que, no caso de Zaqueu, ainda era amplificado porque ele era detestado. Mas a solidão era similar. Para Zaqueu, ele não tinha para onde sair, não tinha amigos onde visitar, não tinha pessoas que pudessem ir ao encontro delas ou elas virem ao seu encontro em sua casa. Mais ou menos uma quarentena eterna. Então esse sofrimento intenso serve para nós como um grande exemplo nessa história. E ele então ainda descobre que Jesus havia curado Bartimeu, o cego de nascença, naquela cidade. Aquela história chegou com tanta força, com tanta intensidade, um cego de nascença, que voltou a enxergar que isso, na verdade, veio com uma grande onda na cidade de Jericó, uma cidade materialista por si só. E é aí, então, que ele, desejoso de ver o mestre, lá no versículo 3, no capítulo 19, quer demais. Mas Lucas faz uma ressalva. Mas ele era pequeno. Tinha baixa estatura. E nós? Qual o nosso tamanho ante a grandeza de Jesus? Ante a presença de Jesus? Se nós estamos, na verdade, ainda nos apequenando ante as questões da materialidade, ou se já estamos vocacionados à espiritualidade, como o filho pródigo, que no início vai todo ligado à matéria e depois vai voltando, e o pai o recepciona com imenso amor, em que pé nós estamos? Os de baixa estatura? Ou já começamos a crescer nesse aspecto de espiritualidade? Porque aqui não falamos de tamanho necessariamente, estamos fazendo uma interpretação ampliativa, que vai, na verdade, tocar o espírito. Nós somos espíritos ainda de pequena estatura? Ou já começamos, na verdade, a dar os pequenos passos no crescimento disso? Então a figura de subir na árvore, subir na figueira, é muito mais do que o simples gesto de subir numa árvore. Naquele caso, Zaqueu estava vencendo a vergonha, porque ele já não era amado, já estava num ambiente inóspito, e ainda assim se aventura a entrar no meio da multidão, pequeno como era, escalar uma árvore, passando, entre aspas, vergonha ante as pessoas que o olhavam com escárnio, porque ninguém ia ajudá-lo. Se ele falasse, eu quero ver Jesus, as pessoas iam olhar com desdém, ninguém ia dar-lhe a oportunidade. Então ele, por si só, sobe a árvore, então vai até o alto para esperar Jesus. Não era uma mera curiosidade. Era como o paralítico de Cafarnaum, que tempos antes Jesus havia curado dentro da casa de Pedro, quando o paralítico chegava na casa e viu que não tinha condição, do tanto de gente que tinha, os amigos subiram a sua cama e desceram dentro da casa, abriram o telhado e colocaram lá dentro. Ou seja, venceram um desafio imenso para colocá-lo na presença de Jesus. Zaqueu faz exatamente a mesma coisa. E não por curiosidade, ele faz porque desejava encontrar. Até comentava há pouco com o Milton, a Tim e Vanessa tem uma música muito bonita que se chama Zaqueu. E lá num trechinho eles inclusive mencionam, né? Me elevarei do chão
Meu espírito deseja retirar a escama-véu. A escama, tirar isso da minha frente, ver, na verdade, Jesus com outros olhos. Não é o corpo que vai ao alto da árvore, é o espírito que se eleva nesse sentido para tentar ver Jesus. Qual tem sido o nosso esforço para vermos Jesus? Encontrarmos Jesus nas pessoas, encontrarmos Jesus nas leituras, encontrarmos Jesus em qualquer ambiente que nos faça bem. Porque essa é uma pergunta importante. Zaqueu venceu-a. E nesse momento em que Jesus então olha, Amélia Rodrigues diz que no momento em que Jesus o viu em cima da árvore e parou logo abaixo do sicômoro, olhou para Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Nessa hora, diz a mentora, que Jesus viu Zaqueu por dentro. E Zaqueu se sentiu visitado por Jesus, repassou a sua existência rapidamente na mente e então desce. Então essa primeira frase, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, não pode ter outro sentido espiritual que não seja desce. Desce das estátuas do orgulho, da vaidade. Vem até mim para que eu possa ter pouso em tua casa. Porque enquanto nós mantivermos o espírito do orgulho, do egoísmo, que são as grandes chagas citadas no livro dos Espíritos, não há pouso para Jesus nessa casa. Não há como adentrar, porque nós estamos absolutamente com as portas fechadas. Mas Zaqueu, na verdade, sobe para ter a oportunidade de ver. E Jesus então fala, agora desce. Desce aí de cima para que eu possa adentrar. É nessa hora em que ele então volta para casa, com certeza na narrativa de Amélia Rodrigues, aos prantos com a esposa e os filhos, e começa a pensar como vai ser quando ele chegar na minha casa, tão chique, tão nobre, tão luxuosa, e ele nessa simplicidade toda. Essa é uma outra pergunta que deve ser feita por todos nós. E se Jesus aparecesse agora e falasse-nos, Milton, Rômulo, eu vou até a tua casa agora, é preciso que eu faça pouso na tua casa. O que eu faria? O que eu prepararia? Correria na frente para varrer, arrumar, preparar um lanche? O que eu faria se Jesus viesse? Provavelmente nós cuidaríamos de algum aspecto material, limparíamos, arrumaríamos os móveis, deixaríamos bem arrumadinho para a entrada do mestre. Mas não era essa a arrumação. A arrumação esperada era a arrumação moral da casa. Como está a nossa casa para receber Jesus no pouso quando ele assim o pretender? Zaqueu teve a oportunidade sagrada, como outros tantos na história. Para quem fez a leitura, por exemplo, do livro Há 2000 anos, a narrativa de Públio Lentulus, um dos momentos mais lindos da literatura espírita, quando o senador, cheio de orgulho e vaidade, se encontra com Jesus à beira do lago, e num diálogo super lindo, numa certa altura, o próprio texto de Emmanuel menciona que aquele era um ponto de referência. Era um momento em que Públio teria a chance de transformar-se por completo, dali adiante, que a sua vida até então tinha tido um significado, mas que dali para frente era outra perspectiva. Mas Públio não segue o caminho. Públio continua com as suas vaidades, entende que nada daquilo que Jesus havia lhe falado era para a sua realidade, nem mesmo a cura de sua filha que se dera. Mas do contrário, Zaqueu pensava diferente. Zaqueu tinha uma outra figura, porque naquele instante em que muitos ali olhavam, e aí é um terceiro recado para todos nós, na imagem, ou pelo menos na história de Zaqueu. Muitos ao redor perguntavam, mas vai pernoitar na casa do publicano? E nessa hora, sem dúvida alguma, isso deve ter afetado profundamente Zaqueu. Porque é normal que as pessoas exijam um comportamento com base nos preconceitos que nós carregamos. Se eu não gosto daquela pessoa, como é que você vai andar perto dela? Se eu quero mal a alguém, como é que eu vou falar para alguém, ame essa pessoa? O natural humano é exatamente trazer para o nosso lado negativo. E aí os rótulos de publicano e assim por diante vão impregnando. Nós podemos ver Jesus, o quanto ele fugia disso. Porque ao dizer, por exemplo, a mulher adúltera,
Jesus não a chama de adúltera hora nenhuma, a chama de mulher. Quando vai falar, por exemplo, daquele que estava doente, hora nenhuma cai sobre ele a pecha, por exemplo, do paralítico. Jesus fala pelo nome. Diz à pessoa, o que queres que eu faça? Sem dar-lhe rótulos. Porque rótulos são bons em coisas. É bom você olhar um rótulo e saber que você confia naquela marca. Mas em pessoas, quando nós colocamos rótulos nas pessoas, nós fixamos uma imagem e nunca mais conseguimos desassociar. Então Jesus estava ali dando a grande lição de que aquele homem era o publicano, mas ele era também o pai de família. Era o homem que distribuía empregos. Era o homem que usava os seus recursos financeiros de uma maneira muito mais providente do que, na verdade, guardando apenas para si. E embora ainda houvesse traços de sovinice, de muquiranice, como se fala, Jesus estava ali para trazer uma nova forma de vida dali para frente. Por isso é que no livro Boa Nova, aí já da psicografia de Chico Xavier, no capítulo 23, numa certa altura, convém que eu apenas use uma fala de Jesus quando foi questionado sobre tudo isso. Nós vamos dormir, pernoitar na casa do publicano, numa casa de tanto luxo, quando poderíamos estar, na verdade, numa casa simples. Devemos condenar isso, até pelos apóstolos, segundo Humberto de Campos. E Jesus, num belíssimo discurso, mas que eu destaquei apenas um trecho, diz: amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Então Jesus ali começa a trazer o seu olhar, e nós vamos reforçar isso mais além, mostrando que o problema não é a riqueza. O problema não é o dinheiro, mas o destino. É o como o tratamos e como deixamos ele nos tratar. Então, a partir dessa discussão, desse diálogo, Jesus tece uma série de questões e vai mostrando com muita sabedoria que ele sabia, na verdade, olhar as pessoas de um jeito diferente. Sabia enxergar nelas o que elas poderiam dar efetivamente. Não é sem outra razão que João, no seu evangelho, lá no capítulo 2, menciona, no finalzinho lá do seu capítulo 2, no versículo 24 ou 25, e ele bem sabia o que havia nos homens. E ele bem sabia o que havia nos homens. Jesus foi atrás de Paulo, que matava cristãos. Jesus foi atrás de Mateus, que cobrava impostos. Jesus foi atrás de Pedro, que ainda tinha seu espírito vacilante e era um pescador. Jesus foi atrás de Maria Madalena, que era considerada, inclusive, à época, impura, perdida. Tamanha era a sua dedicação ao mundo material e aos chamados demônios daquela época. Jesus procura Bartimeu, procura Tomé, que havia ainda o espírito da dúvida alicerçado com ele, e confia nessas pessoas. Jesus procura Judas, que não é um traidor. Judas é aquele que veio, na verdade, cumprir uma tarefa. E ao cumprir a sua tarefa, se equivoca sobre certos aspectos, mas Jesus, sabendo quem o era, dedica a ele todo o carinho, todo o afeto, para que possa então resgatar aquilo de novo. Então Jesus fez isso com Zaqueu. Foi até ele porque sabia que era uma figura diferente. Olhou para ele com um olhar de compaixão, sem crítica. O olhar do bom samaritano. Que tem lá o sacerdote, o levita, que enxerga a figura da pessoa, não sabe quem é, passa ao reto. Mas o samaritano, que era considerado o samaritano, pessoa mal vista pela sociedade, enxerga diferente. Enxerga com os olhos da compaixão. Então veja que nesse sentido, o olhar de Jesus nos mostra um exemplo e nos faz a pergunta: como estamos olhando para as pessoas? Como estamos atribuindo a elas o que elas são ou deixam de ser? Porque isso visa renovar. Jesus visava renovar. E as nossas perguntas não têm outro objetivo que não esse. A vergonha de Zaqueu era tamanha quando ele ouve aqueles questionamentos sobre ele, se ele era bom, se não era, que ele precisa dar uma satisfação para Jesus. E então, no próprio Evangelho de Lucas, ele ainda faz um comentário: Senhor,
eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu feri, ou maltratei, prejudiquei, eu dou até a quádrupla parte, quadruplicadas vezes, por favor, entre em minha casa. Então ele se justifica com Jesus, mas essa questão de devolver em 4 vezes aquilo que obviamente fraudou, ou dar até a metade dos bens que possuía, havia à época algumas leis, trazidas desde a época de Moisés, que era assim que se fazia. Se eu fraudasse alguém, eu teria que devolvê-lo, restituí-lo até a quádrupla parte, para que ela pudesse, na verdade, haver um equilíbrio. Quase que um olho por olho e dente por dente ao avesso, né? Se a pessoa, eu fiz um mal à pessoa, agora eu tenho que devolver ao bem pelo menos 4 vezes. Então veja que Zaqueu ainda tinha consigo esse espírito legalista. Eu dou, mas porque a lei, de alguma forma, se mostra razoável para isso, então eu faço. Como eu tenho muitos bens, eu dou a metade aos pobres. Eu ajudo as pessoas de maneiras diversas, mas porque eu tenho. Porque eu tenho muito. E aí nós não vamos entrar aqui na parábola do Lázaro, mas vamos sempre imaginar que nesse momento o convite de Jesus é para que nós possamos ir além disso. E quando ele assim o faz, Jesus então percebe que Zaqueu estava disposto a mudar. Diferente do Públio Lentulus, que mencionamos agora há pouco. Porque ele na mesma sequência ainda diz de forma suave: veio então a salvação a esta casa, porque este homem é filho de Abraão, e porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Aqui é importante nós analisarmos que Jesus não fala que veio salvar quem estava perdido. Porque Zaqueu não estava perdido. Ele veio salvar o que estava perdido. Veio apenas lembrar Zaqueu que todos aqueles bens, na verdade, eles deveriam ser multiplicados em benefício de tantos outros. A prova maior e mais robusta de que era isso que Jesus falava quando dizia que veio salvar. Muitos entenderam que ele veio salvar o pecador publicano, mas Jesus, que não olhava para ele como um grande pecador, queria, na verdade, resgatar essa noção de partilha, de troca, de permuta. E não é à toa que na sequência ele conta uma das mais lindas parábolas, que não é outra senão a parábola dos talentos, da multiplicação. Já na casa de Zaqueu ele conta essa parábola espetacular, que tem imensas interpretações, mas que nos enche de ânimo, porque ela propõe que nós apliquemos os nossos bens, não só os materiais, mas outros tantos, numa multiplicação de valores, na multiplicação de sentimentos, de fazer as pessoas se sentirem bem ao nosso redor. Porque se ele era odiado, se ele era malquisto pelas pessoas, ele perguntava como fazer, o que fazer. E Jesus lhe responde, inclusive, no livro, outro livro de Amélia Rodrigues, agora Pelos Caminhos de Jesus. Nesta obra, ela menciona a resposta de Jesus, que traduz de forma linda e magnânima os poderes, na verdade, que os bens materiais multiplicados em prol de uma humanidade podem trazer. Mas muito mais que isso, o que os nossos bens espirituais, o que nós somos, pode multiplicar nas pessoas. O desejo de querer fazer o bem a alguém, o desejo de pedir perdão a alguém, o desejo de distribuir, não aleatoriamente, pegar os meus bens, como bem disse aqui nessa leitura que nós fizemos agora há pouco, entregar tudo o que tenho e me tornar um mendigo do mundo? Não. Mas do contrário, aprender a agir com sabedoria, a partilhar os seus bens, recrutando as mais célebres noções que o Livro dos Espíritos nos traz sobre o que é necessário e o que é supérfluo. Sobre a capacidade de sermos felizes neste mundo, tomando posse do necessário e mantendo a nossa consciência limpa e fé no futuro. Segundo o Livro dos Espíritos, essa é a única maneira de nós termos uma felicidade real neste mundo. Tomando posse, segundo a pergunta 922, tomando posse do necessário, não é propriedade, porque não é nosso. Mantendo a consciência limpa e a fé no futuro. Ou seja, trabalho intenso
E tudo isso, na verdade, Zaqueu já começava a aprimorar. Jesus vinha para lembrá-lo. Por isso, Emmanuel, de forma tão especial, na mensagem 180 do livro A Caminho, Verdade e Vida, façamos nossa luz. Particularmente é uma das mensagens que mais me motiva a pensar em tudo isso. Porque ele começa dizendo, em meio, e a única frase que eu tenho guardada comigo em meu coração, sempre gosto de ler, mensagem 180, Caminho, Verdade e Vida. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Em meio da grande noite do mundo, é preciso que nós acendamos nossa luz. Para que, de alguma forma, Jesus veja essa luz acesa. Acender a nossa luz não é nada diferente do que Zaqueu fez, do que subir na árvore. Procurar um caminho, vencer aquele eu não dou conta, não tem jeito, e procurar de alguma forma encontrar Jesus. E esse encontro, ele se dá no filho que em casa pede socorro. Se dá no marido, na esposa que em casa estão em dificuldade e a gente não percebe. Encontramos Jesus naquela pessoa da nossa família, no vovô que está sozinho nesse tempo de pandemia, entrando em depressão, nos amigos que começam a trabalhar pensamentos ruins. Está dentro de nossa casa, conosco mesmo, quando nós resolvemos abandonar essa correria de trabalho para olharmos para nós e pensarmos, o que eu preciso? Esse encontro, essa hora, ela é aquele momento em que nós colocamos luz. E aí, semelhante ao que aconteceu com André Luiz, 8 anos no umbral, sofrendo todo tipo de tortura, preconceito, sendo rotulado por todos aqueles que estavam ali ao seu redor, como suicida, como falso, numa certa altura, no auge do desespero, quando ele faz aquela oração mais singela, ele sobe na árvore. É nessa hora em que a sua luz se acende e Clarencio, que estava ao seu lado, o pega no colo. É nessa hora que Jesus nos diz, desce. É quando nós cedemos a todo esse horizonte de materialidade em que ainda vivemos e começamos a sentir essa vontade, não de nos engrandecer, mas do contrário, de nos apequenar. De descer da árvore, de abandonar, como Zaqueu o fez, descer da árvore do orgulho, da sovinice, se engrandecer, se submeter a essa, entre aspas, humilhação, mas não se trata de humilhação, se trata de acolhida. Porque quando o filho pródigo volta para casa, o pai, hora nenhuma, lhe diz, tá vendo? Eu falei que você não devia ter ido, eu sabia que você não devia ter feito isso. O pai abraça. E mais, corre ao encontro e beija-o. O que, na verdade, não era nada comum naquela época, para mostrar que esse amor, ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Então, no final das contas, descer da árvore com Zaqueu não tem outros fins que não uma grande história, uma grande epopeia que trata sobre a caridade. A possibilidade de nós, então, partilharmos aquilo que temos e aquilo que somos. Não caridade material só da esmola, mas a entrega de algo com algo junto, um sentimento junto. Nesse sentido, essa história de Zaqueu nos mostra que ele já estava fazendo alguma coisa. Ele já entregava parte dos seus bens e a quem prejudicava dava até a quádrupla parte. Mas Jesus não queria só isso. Jesus queria mais. Quando nós vemos Bezerra de Menezes entregar o seu anel de formatura para uma mãe que pedia, nós ficamos pensando, mas que grande homem, entregou algo tão especial, mas muito mais do que isso. Bezerra de Menezes nos entrega um exemplo para toda a eternidade. O que é aquele anel? Para nós, nada, mas o exemplo de caridade vem ao nosso coração. Por isso, a história de Zaqueu trata sobre caridade, sim. Fala sobre desprendimento. Porque muitos autores, não dos textos sagrados, ou assim por assim dizer, evangélicos, mas os chamados textos apócrifos, contam que Zaqueu, ao final da vida, foi trabalhar em Cesareia, em nome de Jesus, cuidando das pessoas. E aquele velho sonho de ter bens materiais para poder gozar a vida distante de todo aquele preconceito, daquelas brigas,
cedeu espaço a ir ao encontro dessas pessoas. Mas não com os valores financeiros. E se com eles estava, com certeza no contexto de partilha, desprendimento, entrega. Dar não daquilo que sobra, não daquilo que se tem, mas também daquilo que se é. Entregar o melhor sentimento, entregar a melhor palavra, entregar, sim, o melhor bem, mas não porque não me faz mais falta, mas porque é impensável imaginar que enquanto eu deito e durmo numa cama serena e tranquila, com a coberta todas as noites, alguém morre de frio e passa fome ao meu lado, na minha vizinhança, ao lado da minha casa, na porta da minha casa. Esse sentimento, aos poucos, vai nos despertando. E aí alguém diria, mas viver assim é difícil, porque eu vou sair distribuindo tudo. Repetimos, não. Mas se pararmos para pensar numa maneira de multiplicar alegrias, multiplicar sorrisos, multiplicar estômagos cheios com o pouco que possuímos, aos poucos nós vamos traçando um roteiro de vida que vai mostrar-nos o quão diferente nós podemos ser. E aí o ponto de transformação a que teve acesso Públio Lentulus, a que teve acesso Zaqueu e tantos outros, Maria Madalena e tantos outros, vai se tornar para nós um momento importante da vida. E que não precisa ser caracterizado com dureza, dor, amargura, porque isso desperta, isso nos acorda. Mas não precisa ser assim. Pode ser, na verdade, na visão de alguém. Paulo viu Jesus, mas nós podemos ver, por exemplo, uma criança. Nós podemos ver um amigo, nós podemos ver um vovô, alguém em dificuldade. E isso, então, desperta em nós aquele senso claro do que é riqueza, do que é pobreza. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece com muita clareza. A prova da riqueza não é fácil de ser suportada, segundo Kardec, nos seus próprios textos. Mas se a riqueza, na verdade, o mal dela é em não produzir bens postos na terra. O mal da riqueza são os arrastamentos que nos tiram desse foco espiritual e nos colocam sempre pensando no quanto eu quero ter, no quanto eu posso ter. Esse momento de pandemia nos faz pensar com muito carinho. Enquanto nós estamos imaginando o que vamos fazer depois da pandemia, viagens, compras, passeios, encontros, isso será muito legal, isso será muito proveitoso. Com certeza nós daremos muito mais valor em cada um desses elementos que aqui estamos falando, sem dúvida alguma. Mas será que também não é um momento oportuno de pensarmos como eu posso partilhar melhor? Como eu posso me renovar para encarar esse mundo de uma maneira um pouco mais fraterna, diferente? Descer da árvore do meu orgulho, da minha vaidade de ter os melhores bens, os mais caros bens, e poder então entregar simbolicamente um anel de formatura. Entregar a quádrupla parte daquilo que eventualmente eu tenha feito em prejuízo de outrem. Aquela pessoa que eu xinguei um dia no trânsito, será que eu serei hoje capaz de entregar um pedido de perdão a essa pessoa? Isso é muito mais do que 4 vezes o mal que tenhamos feito. Será que aquele erro que eu cometi com alguém, quando eu falei mal, falei nas costas dessa pessoa, será que hoje eu serei capaz de traduzir isso em um elogio público e falar à pessoa o quanto ela é importante? Será que aquela pessoa que eu abandonei um dia, eu conseguirei descer da árvore, humildemente, e ir até lá, estender a mão, certo de que provavelmente essa pessoa pode até me escorraçar de ódio, porque eu abandonei, e eu ter a humildade, descendo da árvore, de humildemente pedir a Deus que cuide dessa pessoa e que me perdoe pelo erro cometido. Será que nós seremos capazes de, ao fazermos isso com um filho, com uma sogra, com um genro, com um irmão, com qualquer pessoa, com um desconhecido que um dia maltratamos e agimos com soberba? Então, sem dúvida alguma, nós estaremos descendo da árvore com Zaqueu. Estaremos aprendendo aquilo que, de fato, esse grande mártir do Evangelho do Cristo veio nos ensinar. De que não basta efetivamente só distribuir os seus bens. Não basta entregar. É preciso renovar. Daí a palavra de Jesus. Desce, para que eu tenha pouso em tua casa. E hoje, o Filho do Homem veio salvar o que havia se perdido.
Porque quando nós não nascemos aqui para acumular bens. Eles nos são oferecidos, em maior ou menor escala. Mas o que nós programamos, sem dúvida alguma, está associado ao como vamos usar. E Zaqueu teve a felicidade de ser lembrado disso, pelo próprio Jesus, que veio resgatar o que havia se perdido. E nós? Estamos alertas, estamos acordados para poder pensar se Jesus não está hoje, ontem, em qualquer situação, nessa palestra ou quando encontramos alguém na rua ou da nossa família, não está ele ali nos lembrando que veio salvar ou resgatar o que nós esquecemos? Quem nós precisamos ajudar? Como precisamos ajudar? É por isso que eu deixo assim como um carinho, um recado que envolve tudo isso, numa proposta de vida, de renovação, daquilo que nós podemos fazer daqui para frente. Um texto de Maria Dolores, essa sábia mulher, pela psicografia espetacular de Chico Xavier, ela traz para nós algumas reflexões profundas sobre como eu quero que seja a minha vida daqui para frente. Então é tão bonito ouvir, ou pelo menos sentir, nos seus dizeres, quando ela então traz no seu poema Lição de Vida, algo que diz nesse sentido. Indagas muita vez, alma querida e boa, como recuperar a fé perdida, quando alguém tiver gasta o coração e a vida a ofender e ferir, a espancar e humilhar. Sai de ti mesmo e fita o mundo em torno. Todas as forças lutam, entretanto, a natureza pede em cada canto renovar, renovar. A noite envolve a terra em longa faixa, mas a terra em silêncio espera o dia. E o sol dissipa a névoa, espessa e fria, simplesmente a brilhar. Alteia-se amanhã, o trabalho enxameia, do pó ao firmamento em novo brilho, ouve-se em toda parte o sagrado estribilho. Renovar, renovar. Semente lançada ao barro agreste, sobre o asfalto do lodo que a devora, mas o embrião resiste e luta afora, no anseio de ser pão e alegria no lar. A princípio, é um rebento pobre e frágil. Tolera a praga e temporal violento, mas não passa, na verdade, de um grande e imenso tormento. É por isso que, no final, a semente lançada ao barro agreste, sobre o assalto do lodo que a devora, mas o embrião resiste, luta e aflora, para que possa, na verdade, ingressar nos ambientes celestes. A princípio, é um rebento pobre e frágil. Tolera praga e temporal violento. Faz-se árvore, mas, na verdade, encontra-se com as notas do vento e diz: renovar, renovar. Arrebatada a pedra ao chão, da furna quer descanso. Sem garbos de obra-prima, contudo o artista chega, corta e lima, a brumir e a sonhar. Eila, que escala os topos da escultura, e estátua em que se estampa a essência da beleza, diz a vida que busca encantada e surpresa. Renovar, renovar. Assim também, alma querida e boa, se alguém te impôs ouvido e abandono e amargura, segue, serve e perdoa o golpe que te apura, esquecendo o desprezo e procurando amar. E ouvirás claramente, entre ascensões mais belas, ante a fé no porvir luminoso e risonho, a própria voz do céu ao restaurar-te o sonho, renovar, renovar. Que nós possamos acordar desse sonho profundo em que ainda estamos vivendo. Pois a espiritualidade já nos chama. E praticamente todos os dias, quando nos mostra o sofrimento alheio, quando nos mostra o nosso próprio sofrimento, nós vamos ouvir, se concentrarmos, a voz de Jesus dizendo: desce da árvore, porque hoje eu preciso pousar
em tua casa, em teu coração. E eu acho que se assim o for, nós vamos querer descer. Sem dúvida alguma, nós vamos nos sentir bem em descer dessa árvore. É a mensagem dessa nossa amiga Maria Dolores, é o carinho que, obviamente, eu espero ter conseguido traduzir com as palavras desses grandes mestres, Amélia Rodrigues, Divaldo, Chico, Papa Francisco e tantos outros, que com certeza desceram de suas árvores e hoje vêm ao nosso encontro nos inspirar, nos iluminar, e que nós possamos fazer o bom uso desses frutos que Deus nos oferece, para então fazermos novas pessoas descerem também de suas árvores. Que Deus possa nos iluminar, nos proteger nessa tarefa e nos abençoar sempre. Ó Pai da infinita bondade, te agradeço por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, para poder estudar a tua mensagem de amor e de paz. Que possamos todos nos unir pelo coração, estando juntos uns com os outros, aprendendo a amar. Tu nos amas. Não conhecemos realmente esse verdadeiro amor, mas estamos aqui a caminho para poder nos tornar uns instrumentos em favor de todos, para que toda a humanidade possa sentir a tua presença no coração e assim nos tornarmos filhos dignos de ti. Que assim seja.